No módulo 80, vamos discutir com mais pormenor os compósitos reforçados com fibras. Neste módulo, vamos discutir com mais pormenor os compósitos reforçados com fibras. Estou a falar dos compósitos de matriz polimérica. Portanto, temos um polímero, é tenaz, é dúctil, mas tem uma resistência mecânica limitada e também uma rigidez muito baixa. Então eu quero reforçar essa parte e vou usar para isso fibras. As fibras não podiam ser usadas individualmente, sozinhas, porque elas são demasiado frágeis. Mas a combinação dos dois dá um material com uma boa tenacidade, com uma boa resistência e com uma boa rigidez. É isso que se tenta obter. Há uma coisa muito importante, é que se as fibras estiverem alinhadas, então, na direção da solicitação, eu posso prever o valor da rigidez e o valor da resistência pela regra das misturas. É igual à média das propriedades da matriz das fibras. E bate mesmo certo, é impressionante. No entanto, isto não se aplica a todas as propriedades. Estou a falar da resistência e da rigidez. A tenacidade, por exemplo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com esta média das propriedades, como veremos mais tarde. Os polímeros reforçados com fibras são os mais comuns e estamos a falar daqueles que são ou que usam fibras de vidro, de carbono e kevlar. O plástico, pode ser, já vimos isso, um termoendurecível, epóxi, poliéster. Quando é vidro, usa-se mais poliéster. Quando é carbono, usa-se mais epóxido. E então, a fórmula para deduzir a rigidez e a resistência a partir das propriedades da fibra e da matriz estão aqui indicadas. Isto é para a rigidez e então é igual à fração volúmica da fibra vezes o módulo da fibra, mais 1 menos a fração volúmica da fibra vezes o módulo da matriz. Exatamente a mesma coisa para a resistência, só que usa-se obviamente o valor da resistência da fibra e o valor da resistência da matriz. Isto vale quando temos fibras unidirecionais e quando solicitamos na direção da fibra, ok? O que se obtém é isto. Se fizer um ensaio de tração, tem aqui a tensão, a deformação. Isto é só fibra, muito, muito resistente, mas frágil. A matriz, muito pouco resistente, mas muito dúctil. E isto é o compósito. É uma média dos dois. Tem uma resistência muito superior àquela da matriz. A ductilidade, depois de partir a fibra, é limitada. Neste gráfico, o compósito tem ductilidade depois da fibra partir, mas em geral esta parte é difícil de ter. O compósito tende a partir também de uma maneira frágil. Isto tudo na direção da fibra e para fibras alinhadas. Agora, o que é que acontece se vocês solicitarem na direção transversal, ok? Nesta direção, que é esta aqui representada, ou através da espessura, que é esta aqui representada. Bom, aqui a fibra já não trabalha. Na verdade, aqui a ruptura é controlada pela resistência da resina e tem um valor muito, muito, muito baixo. O que é que podemos fazer para melhorar a resistência noutras direções? Bom, podemos ter uma sequência de empilhamento em que vamos reforçando as outras direções. Por exemplo, pode ser 0, 90 graus. Então, eu tenho aqui 3 pré-pregas, tenho aqui na direção 0. Eu posso, em vez de colocar o seguinte na mesma direção, ou seja, na direção 0, eu posso colocar numa direção ok? O que vem a seguir pode estar alinhado, mas pode estar assim, a 90 graus. E então, tenho boa resistência na direção longitudinal e também agora na direção transversal. Estão a ver? Só que agora há outro problema. Nesta direção a 45 graus não está a grande coisa. Pois não. Então, aquilo que se pode fazer é criar uma sequência de empilhamento em que temos 0, 90 e também 45. Estão a ver? Colocamos uma a 45 graus.
E depois podemos colocar a outra a menos 45 graus. E agora sim, temos resistência em todas as direções. Pode-se dizer até que o material é quase isotrópico. Portanto, quando temos 0, quando reforçamos a 0, quando reforçamos a 90, quando reforçamos a 45 e a menos 45, temos um material quase isotrópico. Okay? Agora, dependendo do tipo de solicitação na aplicação, agora pomos as fibras onde elas mais interessam. Okay? Podemos engenhar o nosso material em função do tipo de solicitação. Mesmo aquele que tem uma sequência de empilhamento 0, 90, 45, menos 45, há sempre uma direção fraca. Qual é a direção fraca? Não é no plano, é transversal ao plano. Nesta direção, acabamos sempre por ter uma má resistência, porque a fibra não trabalha aqui. Quem controla a resistência no sentido da espessura é a resina. E então podem ter problemas. Nós sabemos que é impossível fazer um componente de uma só vez. Há sempre ligações entre componentes. E dos métodos de ligação mais usados para os compósitos são adesivos, que é aquilo que está aqui representado. E uma das juntas mais comuns é esta, é a junta de simples sobreposição. Carregam a junta e dá uma distribuição de tensão de corte no adesivo deste género. Não é uniforme. Ao longo da largura é uniforme, que é aquilo que nós vimos num dos módulos anteriores. Mas ao longo do comprimento de sobreposição não é, devido à transferência de carga deste substrato para outro substrato. O substrato fica mais tracionado aqui e leva a uma solicitação não uniforme em termos de corte no adesivo. Mas não é isso o mais grave. O mais grave é o que vem a seguir, é que para além dos esforços de corte, também tem esforços de arrancamento. Porquê? Porque a força não está alinhada. Isto provoca uma rotação, esforços de arrancamento aqui na extremidade da sobreposição, que podem provocar delaminação. E tem uma ruptura prematura da junta. E há delaminação porquê? Porque neste sentido, o compósito tem uma resistência muito limitada, é a resistência da resina, do epóxi. Enquanto que na direção da fibra, aí sim, temos resistências comparáveis com um aço tratado. Então é um problema que devemos ter em conta, e até vos trouxe aqui duas juntas. Uma junta em que não temos problema de delaminação, partiu no adesivo, ok? O compósito não foi o elo mais fraco. Mas há outros adesivos mais rígidos em que não tiro partido da máxima resistência do adesivo. Porquê? Porque a junta parte por delaminação devido à fraca resistência transversal no sentido da espessura do compósito, ok? Eu tracionei e partiu por delaminação. É por isso que naquele carro, naquela estrutura, daquele BM i3, não se usa um adesivo muito rígido, porque os rígidos tendem a concentrar tensão na extremidade da sobreposição. Prefere-se usar um adesivo menos rígido, mais flexível, para evitar a delaminação. E então é por isso que eles usam um poliuretano de 2 componentes, muito menos rígido do que um epóxido. Okay? Relativamente à tenacidade, eu disse no início que não é a regra das misturas, não é a fração volúmica vezes a tenacidade de um, mais um menos a fração volúmica vezes a tenacidade do outro. Não. Temos aqui um fenómeno, múltiplos fenómenos. Reparem, queremos aumentar a tenacidade do polipropileno, que tem este valor de tenacidade, e vamos usar vidro, que tem uma tenacidade bem inferior. À partida, o vidro não pode aumentar a tenacidade do polipropileno. A verdade é que faz, é que aumenta. Porquê? O que acontece é o seguinte, quando vocês têm fibras, as fibras criam uma ponte entre as duas fases quando parte a resina, ou seja, são um obstáculo à propagação da fenda. E para além disso, depois de partir, é preciso arrancar as fibras. E isso também exige trabalho e energia. Portanto, há um mecanismo de ruptura múltiplo que faz com que se dissipa muita energia e aumenta assim a tenacidade do compósito. O
resultado final é este: apenas resina com uma ruptura claramente frágil, resina mais fibras com muito mais absorção de energia para quebrar as fibras e arrancar as fibras. É o fenómeno de pull-out. Não é por azar que o compósito é usado para fabricar a estrutura dos automóveis de Fórmula 1, justamente porque tem uma resistência ao impacto muito elevada. E para acabar, em termos de propriedades mecânicas, tem aqui alguns valores para compósitos em comparação com metais. Tem a densidade, o molde, a resistência, a tenacidade e a rigidez específica e a resistência específica. Podem ver que estamos a falar de densidades muito mais baixas do que os metais, no caso do alumínio é uma exceção, rigidez muito alta, no caso do carbono comparável a um aço, resistência até superior, mesmo ao aço tratado, imaginem, a tenacidade comparável. Agora, se dividirem pela densidade, ou seja, se calcularem a rigidez específica e a resistência específica, aqui é imbatível. Estamos a falar 126 para compósito com carbono em relação a 27 para o aço tratado e 700 em relação a 128. Portanto, é imbatível. Por isso é que os compósitos são muito aplicados na indústria dos transportes, porque permitem poupar muito o peso. E com isto concluímos a parte dos compósitos reforçados com fibras.